Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube, é o último que nós enviamos para vocês, era relacionado com o sionismo dentro do quadro dessa guerra do Hamas, de Israel contra o Hamas. E hoje nós vamos discutir uma outra questão, utilizando um debate que houve no canal Diário do Centro do Mundo, e que nos permite mostrar qual é a posição dos judeus brasileiros de esquerda diante dessa guerra. E é interessante porque na parte final eu me permito fazer algumas análises. E eu já tinha chamado a atenção de vocês para o fato de que existem palavras que vão ficando no dia a dia durante essa guerra. A islamofobia, o sionismo e o islamismo. Então vamos lá. E aqui no quadro de fundo eu mudei o ambiente. Estão os quadros da Conceição Silva, a pintora primitiva, naif, que sempre, da qual eu sempre comprava quadros quando ia ao Brasil, já nos anos 90, depois do fim da ditadura militar, e eu passava pela Praça da República e comprava 2, 3. O fato é que hoje eu tenho uns 20 ou 30 quadros da Conceição Silva e fico muito contente porque eu verifiquei que ela ainda está viva. Então, se alguém conhece ou tem contato com a família da Conceição Silva, conte para ela então que o jornalista Rui Martins tem na sua casa os quadros dela em boa posição e que até hoje curte esses quadros maravilhosos que alegram a minha casa. Então vamos lá. Como judeu, mas antes eu peço para vocês curtirem, partilharem e se inscreverem nesse canal. Como os judeus da esquerda brasileira estão reagindo e interpretam a guerra de Israel contra o Hamas? Tem pessoas que falam diferente, né? Mas para mim é a guerra de Israel contra a organização Hamas. Uma boa síntese para essa indagação foi possível por iniciativa do canal Diário do Centro do Mundo, com um destaque entre dois intelectuais de esquerda, judeus, um de formação e de origem comunista, o conhecido jornalista Breno Altman, e o advogado e professor de formação anarquista Pietro Nardella Delova. Foram assim que eles se definiram. E eu acompanhei todo esse debate, fiz uma síntese para vocês e aproveitei para colocar algumas interpretações minhas sobre essa questão. O encontro começou com a discussão do que consistia na questão básica. É possível ser sionista e ser a favor do povo palestino? E surgiu a primeira divergência justamente sobre a essência do sionismo. Aqui é preciso se buscar um resumo, uma definição de sionismo e como foi estruturado. O Breno Altman deu a sua própria definição, mas eu fui procurar uma definição acadêmica da Escola de Política Aplicada da Universidade Sherbrooke, do Canadá. Então, o que é sionismo, segundo a definição dessa universidade? Movimento doutrinal e político cujo objetivo é a construção, consolidação e defesa do Estado judeu na Palestina, perto de Jerusalém. O movimento é assim chamado em referência à coluna de Sião, em Jerusalém, onde a cidadela de Davi foi erguida nos tempos antigos.
o fundador do sionismo é Theodor Herzl, político e jornalista judeu húngaro. Em resposta ao antissemitismo, presente em toda a Europa, caso Dreyfus na França, pogroms na Rússia, ele publicou um manifesto fundador do sionismo titulado O Estado Judeu em Busca de uma Moderna Resposta à Questão Judaica, em 1896, onde apresentou sua tese sobre a necessidade de judeus criarem seu próprio Estado. Em 1897, um congresso judaico reunido em Basileia, aqui na Suíça, sob a presidência do próprio Herzl, deu origem ao movimento sionista. Um ano depois, foi criado um Banco Colonial Judeu, que em 1901 levou à criação do Fundo Nacional Judaico, cujo objetivo era adquirir terras na Palestina, região anteriormente ocupada por populações judaicas. No entanto, já em 1882, estudantes judeus da Rússia, os amantes de Sião, já tinham iniciado as primeiras formas de colonização. Foi apenas em 1917 que os sionistas conseguiram marcar alguns pontos políticos com a Declaração Balfour, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, que aceitou, em nome do Reino Unido, a criação de uma Casa Nacional Judaica na Palestina. Em 1948, o Estado de Israel foi finalmente proclamado, provocando fortes reações árabes. Sempre ameaçado por segmentos de comunidades árabes, o sionismo está hoje intimamente ligado à defesa ideológica e política do Estado de Israel, bem como à promoção de suas políticas de defesa. O sionismo se opõe ao antissemitismo. Então, essa é a definição dada sobre sionismo por uma universidade canadense. Eu achei que essa era uma das mais completas. Vocês vão ver que essa definição nada tem a ver com aquela que é dada pelo Breno Altman. Isso é interessante. Parece-me também necessário acrescentar que ao judaísmo só se chega por herança étnica, ou seja, por transmissão de pai e mãe para filhos. Para Pietro Nardella, não existe um conceito único de sionismo. O professor diz: penso no sionismo como uma defesa do Estado e, quando o sionismo é de esquerda, progressista, é possível se pensar em questões sociais e na questão palestina ou no estabelecimento do Estado palestino. É bom assinalar que o professor, nesse debate, embora tenha tido oportunidade de falar, ele falou muito menos, porque o Breno Altman, se ele nos ouvir, ele fala bastante e ele monopoliza. Quando ele tem um debate, ele monopoliza um tanto, porque ele tem verve, porque ele sabe falar. E então, vamos lá. A opinião do professor Pietro Nardella não tem nada a ver com a opinião do Breno Altman. Breno Altman acha que é possível se falar em sionismo e Estado palestino só como uma fantasia, não como tem demonstrado a realidade histórica. Todas as correntes do sionismo, de acordo com Altman, acabaram por chegar à essência do sionismo, que, segundo ele, embora haja muitos sionistas que se reivindicam de esquerda e pensam individualmente de uma maneira mais generosa, o sionismo, na sua essência, é colonialista e racista. Não existe nenhuma harmonia na defesa do Estado palestino com o sionismo, porque o racismo
o sionismo é uma outra forma de racismo. É evidente que se o sionismo se propôs construir um Estado étnico numa região ocupada por outros povos, ele assumiu uma característica racial, diz Altman, porque a proposta herzliana de um Estado judeu não é de um Estado nacional, mas de um Estado étnico nacional, uma concepção racista e de uma vertente colonial com a expulsão dos povos que ocupam a região. Isso o que fez o sionismo socialista do Mapai de Ben-Gurion, ou o sionismo revisionista de Jabotinsky. Na mesma linha de pensamento, Altman cita que no processo africano de descolonização não houve nenhum país criando um Estado negro, um Estado etnicamente negro, um Estado etnicamente racial negro. Isso não existiu. Mesmo na África do Sul, onde havia o colonialismo segregacionista criado pelos Boers, ao terminar o apartheid não se criou um Estado negro, mas um Estado democrático nacional sem caráter étnico ou religioso. E Altman diz, o sionismo desde o princípio se propôs a criar um Estado como um grupo étnico-cultural com raízes ancestrais religiosas. Israel é um Estado, diz ele, supremacista, racial, sem igual em todo o mundo, é o único. Nem as teocracias do Oriente Médio, as teocracias árabes muçulmanas, se baseiam no caráter étnico da população, mas no caráter religioso, coisa altamente condenável, mas que não constitui uma doutrina racista, diz Breno Altman. Quando se começou a implantar o sionismo, os judeus eram 10% da população, diz Breno. Isso leva à criação do Estado, levou à criação do Estado colonial que expulsou e que precisa se militarizar para se impor, para ficar, seja com Ben-Gurion ou com Netanyahu. Depois de 2 horas de debates, agora vamos falar na nossa opinião. E afirmações recíprocas de seus pontos de vista, o professor Pietro se despediu reafirmando a necessidade de se criar um Estado palestino e sua condenação do Hamas. Breno, com sua habitual verve, enfatizou a representatividade dos palestinos de Gaza pelo Hamas, no que eu discordo, sem entrar na questão da rivalidade do grupo com a autoridade palestina. Até aqui eu poderia dizer então que eu estou com o professor, que é pela criação, não sei porque que não foi ainda criado, de um Estado palestino. Mas vamos lá, coisa muito complicada, não dá para resumir agora, já estamos longos. Não houve tempo para outros tipos de discussão e talvez nem o próprio Altman esteja se preocupado com o contraponto ao Estado sionista étnico judeu. Agora, qual é esse contraponto? Trata-se do Estado religioso teocrático islâmico, ao qual alguns países do Oriente Médio aderiram ou estão aderindo. O sionismo restringe a sua própria expansão por ser étnico, enquanto o islamismo se expande por seu aspecto proselitista e missionário, não havendo nenhuma barreira étnica às conversões para o islamismo, como aliás ocorreu com o próprio cristianismo. O cristianismo também não era étnico. O cristianismo é missionarista também. Seria o caso de se perguntar qual o mais perigoso. E é essa questão que me preocupa, porque eu vejo que muita gente da esquerda ignora ou deixa de lado. O Estado étnico
que se restringe com suas exigências, ou o Estado religioso, que se expande e se impõe com o objetivo de criar uma teocracia mundial. Não vamos esquecer que o Hamas, ele é pela destruição de Israel e pela criação de um Estado islamita ou islâmico internacional. Pela expansão. Nesse caso, perde importância o conceito de posse de territórios, substituído pelo conceito de valores e direitos humanos. As atuais teocracias islâmicas, e o Hamas tem um projeto de teocracia islâmica para a região, significam um avanço e um retrocesso para o Oriente Médio e para a humanidade em geral. É uma pergunta. Essas atuais teocracias islâmicas significam avanço ou retrocesso para o Oriente Médio e para a humanidade? Mesmo porque estão se expandindo, mesmo na África. Seja nas tão discutidas questões de feminismo e do gênero, e mesmo na liberdade de cada um dispor de sua vida, ou implicam no retorno a um fundamentalismo religioso comportamental ultrapassado que restringe o espaço vital das mulheres, o espaço da liberdade sexual e de tantos outros direitos com os quais já nos acostumamos, como os direitos do LGBT. E nem nos damos conta de tanta liberdade da qual dispomos e que poderiam ser completamente abolidas no caso de uma implantação de um Estado teocrático muçulmano. O Estado teocrático evangélico também não ficaria muito atrás, né? Na avaliação da atual guerra, na condenação de Israel por seus bombardeios das populações civis, não estaria faltando, essa é uma observação importante que faço, principalmente das mulheres independentes, donas de seus corpos, donas do seu nariz, livres. Não estaria faltando aos jovens laicos, livres, e de todos os gêneros, aos jovens de todos os gêneros, deixarem claro nas manifestações serem favoráveis apenas aos palestinos e não ao projeto de teocracia islâmica do Hamas, que representaria e que representa um enorme retrocesso para a região, no caso que se transformasse em realidade. Com a perda das liberdades seculares, seculares quer dizer não religiosas, liberdade de quem não está ligado à religião, e o surgimento de outros tipos de arbitrariedades, restrições religiosas, perseguições e crimes que se cometem contra as mulheres e contra os LGBTs. No Irã, por exemplo, a teocracia islâmica mais conhecida e um modelo para o Hamas. Essa a minha indagação, essa a minha preocupação. O islamismo do Hamas restringe ou não restringe liberdade? É uma outra discussão. Os palestinos, é claro, têm direito a ter sua terra, mas o Hamas é representante, é a boa representatividade para os palestinos? No caso dele se impor, de haver um Estado palestino governado pelo Hamas, como é agora, a lei
islâmica que se aplica é igual à do Irã, onde as mulheres não têm liberdade, onde não existe homossexual. Não existe liberdade para grandes coisas. É isso que eu convido vocês, é a isso que eu convido vocês a refletir. E me ajudarem, se tiverem outras ideias. Nós todos estamos procurando soluções para esse problema. Não se esqueça de curtir, partilhar e se inscrever nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.